Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um culto da Igreja Águas Curadoras. Hoje, a continuação dessa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, a diferença entre posição e posicionamento. Posição, algo temporário, algo superficial, e posicionamento, algo que exige mais de nós, demanda mais de nós. Valores, critérios e ter um relacionamento profundo com Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 3. Você que está aprendendo inglês, quero aproveitar aqui e já deixar uma palhinha com você, para você ouvir aqui em inglês essa versão que é legal, que fala assim: 2 Thessalonians 3:3. But the Lord is faithful, and He will strengthen you and protect you from the evil one. Em português, 2 Tessalonicenses 3:3, mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Sabe por que eu fiz questão de ler a versão em inglês? Pelo seguinte, porque na versão em inglês, a palavra de Deus fala assim: mas fiel é o Senhor e Ele o fortalecerá. Ao invés, na versão, nova versão internacional em inglês, falar confortará, o que é uma maravilha, a gente ser confortado por Deus, mas acho muito legal nessa versão que fala: e Ele fortalecerá você e protegerá você do maligno. Além de sermos protegidos, nós precisamos de ter força. Força para viver o nosso dia a dia, sermos fortalecidos para fazermos as nossas atividades, para darmos sequência naquilo que o Senhor tem colocado no nosso espírito, no nosso coração, seguirmos a sua direção e mantermos a nossa vida de uma forma firme a fazer aquilo que são os propósitos de Deus na nossa vida. Vamos orar. Santo Eterno Deus, quero te agradecer por esse dia, por esse culto de hoje, por essa oportunidade, por esse presente que é o dia de hoje. Nós te louvamos, te agradecemos e, de acordo com a tua palavra, Senhor, que nos dá essa base, nos fala em 2 Tessalonicenses 3:3, que o Senhor vai nos fortalecer e que o Senhor nos vai guardar do maligno. Eu oro agora, em nome do Senhor Jesus, para aqueles que se encontrarem nesse momento, ao assistirem esse culto, a participarem do partilhar, do repartir dessa palavra, que é pão, alimento espiritual para as nossas vidas. No nome do Senhor Jesus, que você seja fortalecido agora, que você seja fortalecida agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor visite a tua vida, o Senhor possa tocar no teu espírito, o Espírito Santo de Deus possa tocar no teu interior, possa tocar no teu espírito, possa tocar na tua alma, possa tocar no teu corpo físico, na tua musculatura, na tua ossatura, na corrente sanguínea, em todas as partes do seu corpo, você seja visitado pelo Espírito Santo de Deus e você receba da parte do Espírito Santo fortalecimento, e que a destra poderosa do Senhor guarde a sua vida em todos os teus caminhos, por onde quer que você vá, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, que eu oro e agradeço ao Senhor Jesus. Amém. Santo Eterno Deus, nós estamos aqui na Tua presença a Te agradecer por essa palavra maravilhosa de 2 Tessalonicenses 3:3. Eu quero agora, em conjunto com a Tua igreja, em concordância com a Tua igreja, a orar, a apresentar nas Tuas santas mãos todos aqueles que estão enfermos, que estão acometidos por uma doença, Senhor, no seu físico e na sua alma também. Meu Pai, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, eu quero declarar e invocar agora sobre cada vida que se coloca assim, se apresenta na Tua santa presença. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos a estar nesse culto, a participar desse culto, a continuar conosco nesse culto, a ministrar nossa vida, ministrar os corações que estão ouvindo, recebendo essa mensagem, no nome do Senhor Jesus, aqui e agora, domingo às 10 horas da manhã, ou depois, posteriormente, que estarão assistindo esse culto na forma gravada. Meu Pai, no canal que quer que seja, no Instagram, no YouTube, no Face, meu Deus, os visita. Visita os lares, visita as famílias, visita com o Teu poder, visita com a Tua graça, Senhor.
haja manifestação da tua cura. Senhor, eu declaro, eu invoco agora, que seja derramado um bálsamo sobre a tua ferida, haja cura na tua vida, haja cura no teu coração, haja cura na tua alma, haja manifestar da glória do Senhor. Obra de milagre e maravilha sejam manifestos no teu interior, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro. Eu concordo com a tua cura, eu concordo que sejam quebradas cadeias, correntes, todo espírito de opressão seja denunciado da tua vida e da tua casa, que você viva em liberdade, que você viva em alegria no Espírito Santo de Deus, hoje e por todo sempre, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Quero agora compartilhar com você algo tremendo da parte de Deus. De repente você já ouviu tantas vezes a palavra do Senhor em Malaquias 3, de 10 a 12. Tem algo assim especial no versículo 12 que me chamou a atenção para a ministração, para o partilhar, para o compartilhar, da palavra de Deus, que é alimento para a nossa vida. E muitas vezes você pode estar se perguntando, quanto que eu vou ter algum reconhecimento? Não porque você queira, de repente, ser famoso, ou porque você queira ter muito destaque, mas pela fama pela qual você é conhecido. Como que você gostaria de ser chamado? De repente você é chamado de um jeito que você não gosta, ou a reputação pela qual tem conhecido o seu nome. Você, não que tenha sido algo ruim, mas que você preferiria que fosse algo melhor. E assim, a palavra de Deus nos garante que uma vez que nós sejamos dizimistas, ofertantes na casa de Deus, como você conhece, Malaquias 3, a partir do versículo 10. E aí vem uma complementação que é essa que eu quero chamar a tua atenção no dia de hoje, no versículo 12. A palavra do Senhor fala assim: e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, ou seja, abençoados. Aqueles que fazem e têm sucesso, aqueles que fazem e conseguem realizar proezas nas suas mãos e através das suas mãos. Não porque seja mérito deles próprios, mas porque são canais usados pelas poderosas mãos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Santo e Eterno Deus, eu quero compartilhar, Espírito Santo amado, que haja a ministração sua, a ministração do teu Espírito, no coração daqueles que estão ouvindo essa palavra hoje, para que eles possam dar esse passo de fé, para que possam fazer a contribuição, de repente nunca fizeram uma contribuição com o Ministério Águas Curadoras, para que tu possas tocar no coração deles, para que eles façam, para que eles deem esse passo de fé, para que possam tomar posse dessa palavra e viver o novo, o inaudito, aquilo que eles não tinham vivido, aqueles que não tinham conhecido, ou aqueles que queriam ter essa boa fama, serem conhecidos por serem bem-aventurados, abençoados pelo Senhor. A olhar e falar assim, não, eu conheci essa pessoa, eu conheci essa família, antes desse tempo, o que aconteceu na sua vida? Senhor, que seja assim na vida deles. Eu conhecia eles, eram pessoas que tinham dificuldades, eram pessoas que não tinham sucesso, eram pessoas que não iam para frente em todas as áreas da sua vida. E que em nome do Senhor Jesus, você seja a partir de hoje, por esse passo de fé, que você entregue o seu dízimo, a sua oferta, que você dê esse passo de fé, que você tome posse dessa palavra e que a partir de hoje, não só apenas o pessoal da tua rua, os teus vizinhos, ou pessoas que você conhece de perto, mas conforme a palavra do Senhor diz, todas as nações chamem você, que você seja conhecido, que você seja conhecida por ser bem-aventurado, no poderoso nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém.
Graça e paz, vamos agora para a ministração da palavra nesse domingo. Que Deus possa falar poderosamente a você através da pessoa do Espírito Santo. Vamos orar? Santo e eterno Deus, nós estamos na tua presença. Eu quero te agradecer por essa oportunidade, pelo dia de hoje, por essa palavra, posicionamento parte 3, em que a sua pessoa, o Espírito Santo de Deus, tem ministrado meu coração, tem ministrado meu espírito com relação a como deve ser o nosso posicionamento espiritual, para que nós vivamos todas aquelas promessas que o Senhor tem, não só a tempo futuro, mas a tempo presente nas nossas vidas, para que em nada nós sejamos roubados no nosso entendimento, no nosso posicionamento, na nossa posição também, na nossa postura, no nosso andar, no nosso falar, nos valores que são imprimidos, inculcados, gravados no nosso interior, no nosso espírito. Pai amado, nós te louvamos por mais essa instrução. Espírito Santo, obrigado por mais essa ministração, que essa palavra tem o poder de trazer transformação na nossa vida, e a partir de hoje nós vivemos obra inaudita. A partir de hoje nós temos mais alegria. A partir de hoje nós temos a felicidade de viver na plenitude da liberação daquilo que o Senhor tem para nós vivermos. A partir de hoje, à luz da tua palavra, nós sermos transformados e vivemos na profundidade, na dimensão e na forma que o Senhor tem a fazer e realizar na nossa vida e através da nossa vida. Senhor, valente que se levanta contra a tua palavra, eu lanço no abismo agora. Eu declaro que essa palavra, que essa ministração, eu declaro caminhos abertos, que sejam abertos caminhos do mundo espiritual agora. Todo tipo de impedimento, todo tipo de contrariedade caia por terra, todo tipo de dificuldade caia por terra no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor fale na profundidade, na forma, na dimensão que Ele tem a falar e ministrar o teu Espírito na ministração do culto de hoje, dessa palavra de hoje, no poderoso nome do Senhor Jesus, que nós oramos. E com os olhos da fé, nós já te dizemos: Senhor, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado por esse alimento, obrigado pela tua ministração no nosso espírito, Santo Espírito de Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Nós temos feito essa série aqui, posicionamento, não é posição. Posição é uma coisa temporária, posição é uma coisa rápida, posição é uma coisa superficial. O Senhor tem me convidado, o Espírito Santo tem me convidado a falar em contraste a posicionamento. Posicionamento é algo mais profundo. Posicionamento exige nós vivermos alinhados com valores que são ministrados de Deus para o nosso coração, para a nossa vida. No domingo anterior eu falei sobre o sol. Esse domingo, infelizmente, é um exemplo fácil de se falar nos dias de hoje, que é falar sobre a guerra. Então você pensa, dois países que estão em guerra, e você tem assim, o posicionamento de um país, e aí eu vou entrar numa outra vertente que eu vou falar assim, posição muitas vezes vai estar desalinhado com a vontade de Deus, a pessoa mudar de posição rapidamente ou ficar vivendo uma posição superficial. Mas hoje eu também vou falar um pouquinho de posição e estar se posicionando dentro do posicionamento para viver a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida. Então, falando nesse contexto de guerra, o posicionamento de um país estar, infelizmente, em guerra a outro, né? Você sabe muito bem que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então, o posicionamento espiritual que eu tenho que ter, assim como países, né, em guerra, que é ter o posicionamento de ir contra aquele outro país, ter aquele posicionamento de ir para a batalha, ter o posicionamento de ir em guerra, se dedicar a entrar em guerra. E ninguém entra numa guerra e sai de uma guerra de qualquer forma. Seus objetivos, e se tiver felicidade em alcançar os objetivos, a serem conquistados. Agora, dentro do posicionamento de estar em guerra, de batalhar, de militar a sua guerra, você ter ali posição que vai ser modificada, que vai ser mudada durante a guerra. Não uma posição que vai afetar o seu posicionamento, mas ter uma posição e ter posições estratégicas dentro de um posicionamento que vão te levar à vitória final. Então, trazendo aqui, logicamente, falando tudo isso dentro de um contexto espiritual, para você
vitórias das suas guerras e batalhas espirituais, conforme a palavra do Senhor nos diz, nos orienta. É necessário que dentro de uma guerra, para que eu tenha vitória, e essa vitória que eu estou buscando dentro da guerra maior, que não é uma guerra minha, mas é uma guerra do Senhor, nós somos encontrados no meio, né, dessa guerra entre o bem e entre o mal. Nós somos colocados dentro desse contexto espiritual em que quando nós nascemos já havia uma guerra, uma batalha espiritual acontecendo, sendo que nós temos que entender e ter discernimento espiritual para nós termos o posicionamento e termos a posição dentro da guerra, para termos vitória dentro daqueles que são os períodos de batalha e guerras, vamos dizer assim, guerras menores dentro do nosso tempo de vida, que o Senhor vai estar aí permitindo nós estarmos batalhando. Quero continuar com você falando sobre posicionamento. A palavra do Senhor nos fala, em Números no capítulo 14, dos versículos de 11 a 12, fala assim, liga aí a sua Bíblia, abre a sua Bíblia, Números no capítulo 14, nos versículos de 11 a 12. E o Senhor disse a Moisés, até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Olha que tremendo aquilo que Deus está falando a Moisés. Moisés tem posicionamento com Deus. Aquilo que o Senhor está dizendo e está se referenciando a este povo, o povo tem posição. O povo muda de lado a qualquer hora. O povo, apesar das realizações de milagres, apesar de tudo aquilo que Deus fez no meio deles, eles, em imaturidade espiritual, em pressa espiritual, vão mudando a sua posição a ponto de querer um outro líder. Eu já disse a você no domingo passado, que quando você tem imaturidade espiritual, quando porventura alguém passa a questionar uma liderança que é estabelecida por Deus, ela não está apenas questionando aquela liderança estabelecida por Deus, senão a dizer, está questionando a liderança e as determinações do próprio Deus. Então é algo muito sério. 2 pontos, 2 vertentes que o Espírito Santo colocou no meu coração com relação a Números 14, os versículos 11 e 12. Quem está, vamos falar primeiro da superficialidade para depois entrar no que interessa, que é aquilo que é nós que temos posicionamento perante Deus em nome do Senhor Jesus. Apesar das nossas falhas, nós temos posicionamento mediante a obra de Deus. Em primeiro lugar, saber que a obra não é nossa, né? Saber que a obra é de Deus, a batalha maior é de Deus. Eu sou um soldado eleito por Deus, eu tenho que entender do seu posicionamento para seguir a me posicionar e ter posição também dentro daquilo que é esperado da parte de Deus, da minha vida, compromisso da parte da minha vida com a obra de Deus. Então, vamos falar primeiro da parte que não é muito legal, que é quem está preocupado com posição, ou seja, superficialidade, sofre, olha que interessante, de pestes, de feridas, de rejeição, de enfraquecimento. Se você olha para você mesmo, se você vê algumas pessoas que têm sofrido de pestes, feridas, rejeição e enfraquecimento, nossa, pastor, que forte, o que é isso? Vou estar traduzindo a você aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Quando o Senhor fala assim, vou repetir de novo a palavra de Deus, que o Senhor fala assim, o Senhor disse a Moisés, até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que eu realizei entre eles? Olha só o que é interessante, que interessante que o Senhor fala aqui no versículo 12. Eu os ferirei com pragas e os destruirei, mas farei de você, no caso, Moisés, uma nação maior e mais forte do que eles. Então, por isso que eu estava dizendo a você, quem está preocupado com posição, quem está no meio do povo, e é interessante a gente observar dessa forma, a gente tem 2 posicionamentos aqui. Um que é o posicionamento do povo e outro que é o posicionamento de Moisés. Então a gente pode começar a fazer uma leitura do seguinte, aqueles que estão preocupados em ter o posicionamento do povo, ou seja, aqueles que estão preocupados em ter o posicionamento do grupo, aqueles que estão preocupados em ter o posicionamento do coletivo, são aqueles que vão sofrer
essas influências, uma vez que esse coletivo não esteja seguindo a vontade de Deus, né? O Senhor fala na sua palavra: eu os ferirei com praga e os destruirei. Sabe que Deus está falando a Moisés com relação ao povo, de eles estarem sofrendo de pestes, de feridas, de rejeição, de enfraquecimento. Porque aqui o Senhor fala depois para Moisés: farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Ou seja, então, aqueles que não estão preocupados em seguir a voz de Deus, mas deixam que a voz dos outros, permitem que a voz do povo, do grupo, do coletivo se sobressaia em relação àquilo que é a obra de Deus na sua individualidade. Eu preciso, para ter maturidade e viver em posicionamento com Deus, estar disposto a pagar o preço de muitas vezes falar não o que a maioria está falando. Sim. Pagar o preço de muitas vezes não ir na onda do coletivo. Pagar o preço de entender que quando o Espírito Santo fala agora é importante que você ore. Agora é importante que você tenha um tempo comigo. Agora é importante que você medite na palavra. Agora é importante que você entoe louvores, e Deus nisso vai te dando livramento. Deus vai trazendo fortalecimento para a tua vida. Você vai sendo separado. Como é importante eu passar tempo na presença de Deus, passar tempo na presença do Espírito Santo, me alimentando da sua palavra, me alimentando da instrução do Espírito Santo, sendo ministrado no meu espírito, pelo próprio Espírito de Deus, diretamente no meu espírito, sendo ministrado pelo Espírito de Deus, sendo fortalecido pela palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas não entendem, vivem numa superficialidade em que elas não alcançaram a maturidade espiritual suficiente ainda para entender que a força que vai me sustentar no dia da adversidade, a força que vai me sustentar no dia da dificuldade, é a força que eu recebo do Espírito Santo de Deus. Com todo respeito, amor e carinho que eu tenho às pessoas que me cercam, às pessoas que estão mais próximas do meu convívio, quer sejam familiares, quer sejam amigos, quer sejam pessoas do ministério, Águas Curadoras. A força que vai me manter em pé nos dias de adversidade é a força que eu recebo, a ministração da força através do Espírito Santo de Deus. É uma força que eu não consigo comprar em algum lugar, não consigo comprar numa farmácia, não consigo comprar numa farmácia de manipulação, não consigo comprar num site que venda vitaminas, enfim, você entende o que eu estou falando. E assim, é importante que eu tenha saúde no meu corpo e tenha força física, e faça exercícios e cuide da minha saúde física, porque também faz parte da minha saúde mental. Muito bem, mas a força que prevalece, a força que vai me manter em pé, é a força que eu recebo diretamente pelo Espírito Santo de Deus. Então assim, e aí eu estava dizendo a você, né, esse contraste do povo e da individualidade. Então eu pago o preço de não seguir aquilo que o povo está fazendo, eu pago o preço de não me orientar, de não nutrir minha vida dentro daquilo que é o que o povo está fazendo, o que o povo está dizendo. Em certos momentos eu vou ficar sozinho mesmo, e entender que em determinados momentos eu vou precisar estar a sós, e em certos momentos certas pessoas não vão concordar com o meu posicionamento. Vou encontrar pessoas no meio do caminho que não estão dispostas a pagar o preço, mas porque eu entendi que mais vale a obra do Senhor na minha vida do que qualquer outra coisa, do que qualquer outra pessoa, do que qualquer outra negociação, que ofereçam valores, que ofereçam dinheiro, que ofereçam barras de ouro, que ofereçam imóveis, casas, o que for. Nada vale na minha vida mais do que o meu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, através da pessoa do Espírito Santo, e dentro dessa palavra, tendo o posicionamento que Deus espera que eu tenha na minha vida. E aí vamos para a parte boa, que é de você que paga esse preço, você que se separa, você que se alimenta da palavra de Deus, através da pessoa do Espírito Santo, através da ministração do Espírito Santo. Quem está antenado no posicionamento, ou seja, vive em águas profundas com Deus, ele é sarado. Por quê? É uma questão de lógica. Se o Senhor fala que aqueles que andam em desalinhamento com Ele, eles são feridos por pragas, é que aqueles que andam alinhados com Deus, é porque eles não têm feridas, ou seja, eles são sarados. Eles são destruídos, então eu sou livrado e liberto de pestes.
eles são deixados de lado, eu sou aceito. Eles são enfraquecidos e eu sou fortalecido. Por que você é fortalecido, pastor? Porque a palavra de Deus fala assim: mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Que coisa tremenda da parte de Deus. Glórias a Deus, ao Espírito Santo, por essa ministração. E aí aqui assim, nessa parte final dessa parte, desse momento, ainda tem aqueles pontos que eu quero ministrar a você com relação ao que o Espírito Santo me acordou na madrugada de domingo, seja de sábado para domingo, me acordou e falou assim: pérolas, joias, tesouro precioso da parte de Deus, a ministrar a sua igreja. Saiba que existe esperança. Qual que é o posicionamento de Deus, que não é uma coisa que muda da noite para o dia. Deus está sempre determinado a te amar. Deus não pode te amar mais porque Ele já te ama no nível máximo. Então assim, o que a palavra de Deus fala em Números, agora no capítulo 14 ainda, mas agora nos versículos de 18 a 20, fala assim a respeito de Deus. Olha que coisa linda. O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade e perdoa a iniquidade e a rebelião. Se bem que não deixa o pecado sem punição e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a 3ª e 4ª geração. Segundo a tua grande fidelidade, olha o que o versículo 19 fala: segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, como a este povo tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. Quantos de nós que estamos recebendo essa ministração, estamos participando, partilhando dessa palavra, precisamos ter os nossos pecados perdoados, precisamos ter as nossas iniquidades deixadas de lado. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade desse povo. Senhor, segundo essa passagem, esses versículos de número 14, Senhor, haja perdão da iniquidade, das nossas falhas, dos nossos erros, quando nós deveríamos nos apresentar com um posicionamento perante a tua majestade, Senhor. Um posicionamento de fé, um posicionamento de ver cenários muitas vezes contrários à nossa vontade, de ver cenários não favoráveis, e a nossa fé, porventura, ser encontrada de uma forma falha ou pequena. No nome do Senhor Jesus Cristo, haja liberação, haja perdão, Senhor, da nossa iniquidade, do nosso erro, da nossa falha, Senhor, para que nós estejamos em todo o tempo alinhados com o teu posicionamento, com a tua obra para a nossa vida, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. E ainda dentro dessa ministração que fala a respeito de posicionamento, que hoje é a parte 3, Números no capítulo 14, no versículo 24. Fala a respeito dele, esse servo de Deus, pelo qual o Senhor me trouxe a essa ministração dessa palavra de posicionamento. Como que eu posso ter um posicionamento diferente? Não é tendo uma paixão diferente, não é tendo um amor diferente, não é tendo um conhecimento diferente. Nossa, pastor, nem conhecimento? Não é tendo um conhecimento diferente, não é pelo conhecimento. Não é tendo experiências diferentes, mas é tendo um espírito diferente. Por quê? Porque quando eu tenho isso marcado no meu espírito, quando eu aprendo lições espirituais no meu espírito e tenho o meu espírito verdadeiramente marcado pelo Espírito de Deus, quando eu aprendo lições espirituais, não no meu racional, que a minha mente pode entrar em questionamento, não nas minhas emoções, que meu coração pode, como a palavra de Deus fala, enganoso é o coração do homem, então pode ter um sentimento que me leve a uma situação em que eu me contradiza, em que eu tome uma decisão errada. Mas o maior aprendizado que eu posso ter com relação à minha vida, nessa ministração a respeito de posicionamento, é receber no meu espírito, assim como Caleb tinha na sua vida, que seja essa manifestação da glória de Deus a marcar o teu espírito, a marcar a tua vida, que o Espírito Santo de Deus ministre o teu espírito, que quando nós recebemos uma palavra de Deus, que nós absorvemos, que nós recebemos ela,
a nível espiritual. Apesar daquilo que eu veja, apesar daquilo que minha mente possa pensar ou entender, apesar daquilo que meu coração possa sentir, por eu ter cravado no meu espírito aquilo que é a ministração do Espírito de Deus, o tempo não vai apagar. As situações contrárias não vão fazer com que haja mudança. Desses valores espirituais que o Senhor me ensina através do seu Santo Espírito. Por isso que em Números, no capítulo 14, no versículo 24, a palavra do Senhor nos fala assim: mas como meu servo Caleb tem outro espírito, ou seja, Deus falando que em Caleb havia o espírito dele, do Senhor, e não daquele que era o espírito do povo. Mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Meu Deus do céu! Que ministração tremenda, que ministração poderosa. Porque aqui eu entendo, quando o Senhor fala, mas o meu servo Caleb tem outro espírito, você que presta serviço, você que trabalha com uma empresa, você que é empresário, dono de uma empresa, você que trabalha por uma empresa, você que é empregado, trabalha para alguém, você que nas suas funções profissionais quer ter um diferencial na tua vida, vai aqui uma dica do pastor para você ter um diferencial profissional, que é uma dica do pastor que passa também por um diferencial na tua vida ministerial, que é uma dica do pastor que passa também para você ter um diferencial na tua vida particular, na tua vida, nos teus relacionamentos particulares. É você ter, e muitas vezes as pessoas procuram, tudo bem, é importante eu ter conhecimento, tudo bem, é importante eu estar antenado, ter entendimento daquilo que são as últimas notícias, as mais recentes, saber o que está acontecendo no mundo. Eu não posso ser um alien na face da terra, mas se você quer realmente fazer a diferença, se você quer ser reconhecido de uma forma diferente por os lugares onde você passar, em todos os lugares que você for, é você ter essa marca, como Caleb tinha na vida dele, é você ter um espírito diferenciado, como a palavra de Deus fala, tem outro espírito. Isso é uma diferenciação que só o servo de Deus pode alcançar, que é nas situações de contrariedade, uma situação que de repente deveriam entregar um determinado serviço para você, em que a maioria das pessoas reagiria de forma tosca, com grosseria, com falta de paciência. Sabe a pessoa que não é capaz de nem ouvir, não é capaz de ouvir nenhuma explicação, já está reclamando. Ah, mas eu pedi assim, não foi feito assim, eu pedi determinado serviço, ou pedi determinado produto, e não foi entregue da maneira com que eu queria. A sua reação vai ser diferenciada quando você tem um outro espírito, conforme diz a palavra de Deus. Quando você tem um outro espírito, como você reage diferente. Quando você é uma pessoa que aparece uma situação que não é agradável, não estou falando que você vai ser um tonto, um bobo, um tolo, que vai aceitar qualquer situação. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o teu posicionamento, a tua reação vai ser diferenciada. Em primeiro lugar, você não vai se precipitar. Acontece uma situação, e isso tenho aprendido na minha vida, como eu vivo depois uma sequência de bênçãos em função daquilo que quando acontece em situações na minha vida, que digamos assim, não são lá muito favoráveis, eu tenho uma reação diferenciada. Como que é uma reação diferenciada? Uma reação de não ser precipitado, uma reação de ter um outro espírito, de quando acontecerem as situações, eu ter paciência, eu ouvir aquilo que está sendo exposto, eu ouvir a explicação, e não ter assim uma reação de, tá bom, vai, não gostei do que está sendo dito, não gostei do que aconteceu, mas tá bom, diz aí o que você tem a falar. Não, é verdadeiramente ter um outro espírito. É quando acontecer uma situação pela qual você muitas vezes discorda, mas você tem um outro espírito, um espírito que você realmente demonstra compreensão. Isso vai tocar as pessoas, isso vai mover as pessoas a terem uma reação diferenciada com relação a você. Então, por isso que a palavra de Deus fala em Caleb tem um outro espírito, e não é à toa, porque fala assim, e vem a complementação, e essa colocação que é complementar, e uma coisa está aliançada à outra, que tem outro espírito, e me segue com integridade.
O que é seguir a Deus com integridade? É ter verdadeiramente o coração totalmente nas mãos de Deus. É ter os meus objetivos, é viver a minha vida, é dar os meus passos. Não é assim, hoje, então porque eu recebi essa palavra, porque é domingo, porque a palavra está mais fresca na minha mente, na minha alma, eu vou então seguir os caminhos de Deus. Não. Isso não é o posicionamento que Deus tem para você. Isso não é aquilo que Deus tem para a sua vida. O que Deus tem para a minha vida é eu ter um outro espírito e servir a Deus com integridade. O que é servir a Deus com integridade? É servir a Deus na plenitude do meu ser. É não ter parte do meu espírito com Deus e parte do meu espírito em outro lugar. Não ter parte do meu espírito com Deus na hora que está no culto e ao mesmo tempo parte do meu espírito pensando em que eu vou me alimentar depois, como é que vai ser as minhas refeições ou o que vai ser minha agenda durante a semana. Não. É servir a Deus com integridade. É fazer para Deus, é ser a mesma pessoa. Quando eu estou no culto, quando eu estou prestando culto a Deus, quando eu estou servindo a Deus, eu sirvo a Deus com integridade dentro da igreja, principalmente fora da igreja, ou seja, porque tem gente que acha que servir a Deus é o tempo que passa dentro da igreja, né? Então lá se comporta bem, lá faz as coisas de forma honrosa e depois quando sai da porta da igreja já começa a viver pela carne. Isso não é servir a Deus com integridade. Para eu viver e para eu receber as bênçãos de Deus, como a gente já foi dito antes, né? Aquele que é sarado, aquele que se sente aceito, aquele que é livre de pestes, aquele que é forte e é fortalecido pelo próprio Espírito de Deus, é uma pessoa que serve a Deus com integridade, ou seja, realmente é uma pessoa completamente dedicada, devota a Deus, nas suas ações, no seu entendimento, na sua postura, ou seja, que tem um outro espírito. E a palavra de Deus continua no versículo 24, que fala assim, e eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Ou seja, Caleb tem um espírito diferenciado, Caleb persevera em seguir a Deus. O que é, e para fechar essa ministração, para fechar essa palavra, pastor, que rápido eu estou entendendo aqui no meu espírito, que hoje a gente termina com 3 pontos finais, para você entender essa parte 3 dessa ministração que fala posicionamento e não posição. O que é levar a terra em que entrou e observou? O que é Deus levar a nossa vida na terra que a gente observou, na terra que a gente entrou? Já tem conhecimento do que é uma terra boa, você já tem conhecimento do que são promessas de Deus, você já tem conhecimento, você já sabe aquilo que é maravilhoso para você viver em alegria na presença de Deus, com esse espírito diferente, já no tempo de hoje e depois eternamente diante a sua glória. Em primeiro lugar, é ter um destino certo. Você saber que você vai ser aceito, você saber que você vai estar na terra da promessa, entender e receber a terra da promessa, você ter um destino certo. Se tem uma coisa que eu aprendi na vida a observar, observar o andar das pessoas. Se é num salão do hotel, se é num restaurante, se é no saguão do aeroporto, se é na rua. Eu gostaria de convidar você a observar a forma que tem 2 tipos, de um modo geral, que as pessoas andam. Isso falando com relação à vida, né? Com relação ao dia a dia. Quando as pessoas estão andando na sua forma natural. Quais são essas 2 formas? A pessoa que sabe o destino dela, a pessoa que não sabe o destino dela, a pessoa que não tem, isso é algo muito profundo, não estou falando de um destino superficial, um destino assim momentâneo, ali, estou indo na farmácia, então esse é o meu destino. Não, estou falando destino final mesmo, destino da vida, né? Então, uma pessoa que não sabe o seu destino é uma pessoa que vagueia nos seus passos, uma pessoa que anda de qualquer forma, às vezes anda um pouco mais rápido, depois anda devagar, anda na incerteza, anda de forma tortuosa, anda sem vontade, anda com a falta de linearidade na sua vontade, anda com oscilação na sua velocidade. Isso é uma pessoa que anda e não sabe do seu destino. Isso é uma pessoa que anda e não tem um destino certo. Sabe como é que anda uma pessoa que tem um destino certo? É uma pessoa que o seu andar é constante.
não muda de humor toda hora. É uma pessoa que trabalha, você pode confiar no trabalho dela, porque é uma pessoa que tem linearidade no seu trabalho. É uma pessoa que você fala alguma coisa, entrega um serviço, é uma pessoa que cumpre prazo, cumpre as metas, cumpre os valores, apresenta um valor, depois não fica mudando o preço, não fica alterando toda hora. É lógico que algumas vezes, eventualmente, no momento de inflação, alguma coisa, é necessário fazer um ajuste. Mas eu falo assim, de um modo geral, a pessoa é conhecida por ser linear naquilo que ela faz. Uma pessoa que tem o seu destino certo, uma pessoa que conhece o seu destino certo, ela não fica mudando de posicionamento toda hora, ou seja, não fica mudando de posição. Ela tem sempre o mesmo posicionamento, então é fácil você encontrar ela não fica mudando de número de celular, não fica mudando de endereço, porque é uma pessoa que tem linearidade, ela tem maturidade na sua forma de conduzir as coisas. Uma pessoa que tem destino certo, ela tem ritmo. Por quê? Porque como ela sabe o destino dela, ela não fica mudando de velocidade toda hora. Ela pode fazer alguns ajustes na sua velocidade mediante a realização das atividades que ela tem a fazer naquele dia. Mas é uma pessoa que tem regularidade na sua velocidade. É uma pessoa que anda de uma forma linear, é uma pessoa constante, é uma pessoa madura, sabe administrar o conteúdo que ela tem a fazer das atividades. Todos nós temos 24 horas por dia, então uma pessoa que tem linearidade, uma pessoa que sabe o seu destino certo, né, tem o seu destino certo, é uma pessoa que sabe adequar o número de atividades que tem para fazer mediante o tempo que tem para realizar as suas atividades. Em segundo lugar, falei que eram 3 pontos, né? Então, em primeiro lugar, uma pessoa que tem destino certo, então pelos passos dela você entende e vê e analisa e sabe que é uma pessoa que sabe que tem o seu destino certo. Em segundo lugar, é uma pessoa que tem semente. E não só ela tem semente, mas é uma semente que ela frutifica. Onde quer que essa pessoa vá, uma pessoa que tem destino certo, uma pessoa que tem posicionamento com Deus, uma pessoa que é o Senhor dizendo a Moisés, né? Farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Aqueles que são servos de Deus, que recebem verdadeiramente essa palavra no seu espírito. Então, o que o Senhor fala assim, aqui no versículo 24, meu servo Caleb tem outro espírito, me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. O que é os seus descendentes a herdarão? Seus descendentes, quem são os seus descendentes? É a sua semente. Então, aqui Deus está falando que não só eu vou entrar na terra, mas a minha descendência também a possuirá. Ou seja, os meus descendentes, ou seja, eu tenho uma semente que é frutífera. Aquele que tem posicionamento com Deus e vive em posicionamento com Deus, ele não só tem sementes, ele não só gera vida, mas a vida que ele gera vida também. Não é uma semente infrutífera. Você fala assim, pastor, isso é óbvio. Não é óbvio. Tem semente que não gera fruto. Tem pessoa que fala, quer fechar negócio, quer fazer um contrato, quer realizar uma obra, não frutifica, não vai para frente, não dá certo. Uma pessoa que, além de ter semente, essa semente ser frutífera, ela gera sementes e as sementes dela geram frutos também. Ou seja, é uma pessoa que é frutífera, é uma pessoa que multiplica, é uma pessoa que tem resultados positivos. Olha só quanta bênção para você, na sua vida particular, na sua vida ministerial e na sua vida profissional também. E em terceiro e último lugar, vejo que o tempo está apertando aqui, possuirá em herança, seus descendentes a herdarão. Ou seja, aqueles que têm posicionamento com Deus, ou seja, não tem postura, uma coisa temporária, são as pessoas que têm um legado com Deus. Glórias a Deus por essa ministração, glórias a Deus por essa palavra. Eu disse a você que eu ia falar para você os pontos que o Espírito Santo colocou no meu coração, que são esses pontos que me acordou de madrugada. Vai haver uma próxima parte, que vai ser a parte 4, que eu vou falar para você, porque são vários pontos. Pastor, você está segurando. Não, hoje não dá tempo, não vou fazer de forma corrida. E depois outra. As verdades espirituais que o Senhor compartilha conosco são verdades atemporais. Ou seja, eu aprendo essas lições, elas servem para a vida inteira.
como que eu poderia, ou como que eu administraria isso de forma imatura, entregar a você de qualquer forma algo que é tão precioso da parte de Deus. Então, na próxima ministração, na próxima palavra, eu vou falar a você, ponto a ponto, aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, que são verdades espirituais, que são ensinamentos espirituais, para nós vivermos dentro desse posicionamento que Deus tem para a nossa vida. Não desconecte ainda, não desligue ainda, porque logo na sequência eu vou estar aqui orando por você e dando a você a bênção sacerdotal em nome do Senhor Jesus. Santo Eterno Deus, nós te agradecemos por esse culto, nós te agradecemos por essa parte 3 dessa ministração, posicionamento. Senhor, continua a nos ensinar, Espírito Santo continua a ministrar o nosso coração, as nossas vidas, para que nós estejamos cada vez mais alinhados com aquilo que é a vontade do Senhor Deus Todo-Poderoso, aquilo que são seus planos divinos para a nossa vida, nesse tempo que nós chamamos tempo de hoje, no nome do Senhor Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia. O Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Santo Espírito de Deus. Amém.